Oi, pessoal. Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2026, e nossos queridos amigos Larry Johnson e o Coronel Wilkerson estão de volta com a gente. Bem-vindos de volta. Olá. Hi there. Bela camisa. Larry, ele tá destruindo tudo aqui dentro. É todas as regras. Eu sou uma influência que causa ruptura. É. Larry, eu quero começar com você, porque pela terceira vez parece que foi noticiado que 2 destroyers americanos tentaram entrar no Golfo Pérsico sem a permissão do Irã. Aí a Marinha iraniana disse que anunciou ter mirado nos navios com drones suicidas e mísseis antinavio, forçando-os a voltar para o Mar de Omã. Depois o CENTCOM veio e negou que isso tivesse acontecido. Aí os iranianos divulgaram um vídeo dizendo que usaram esses mísseis, mas sem mostrar o local, e a gente não sabe o que de fato aconteceu. Mas esse tipo de comportamento vai continuar no Golfo Pérsico? So that video is from about 2 days ago, right? Então esse vídeo é de mais ou menos 2 dias atrás, certo? Então, olha, eu acho que a gente está vendo, houve uma virada bem estranha nos acontecimentos desde uma semana atrás, ou desde ontem, se a gente contar uma semana. E eu não estou dizendo de forma alguma que o Pepe Escobar e eu fomos os responsáveis por isso. Nada disso. Mas tanto o Pepe quanto eu recebemos uma informação na quinta-feira passada e nos contaram quem era a fonte. Essa fonte é um alto funcionário paquistanês, alguém em posição de ter conhecimento sobre esse tipo de informação. E quando ele apresentou a alegação de que o presidente Pezeshkian ligou para o primeiro-ministro Sharif do Paquistão, depois de uma reunião do Conselho de Segurança Nacional no Irã, basicamente foi o seguinte: digam para os Estados Unidos que não vai ter mais conversa nenhuma. Acabou. A gente está encerrando as negociações sobre questões nucleares. No more talks about anything with, we're cutting off talks on nuclear issues. We're not going to even entertain and consider a framework. A gente não vai nem considerar, nem discutir um acordo para controlar as armas nucleares. E vamos fazer uma demonstração para mostrar que a gente tem uma, basicamente. Essa era a mensagem. E eu confirmei depois que aquela conversa entre Pezeshkian e Sharif aconteceu por uma linha não segura. Agora, será que isso foi só um erro? Eu acho que não. Acho que foi uma decisão deliberada, tanto do Irã quanto do Paquistão, porque eles sabiam que os Estados Unidos estariam ouvindo e queriam que a mensagem chegasse. E aí o primeiro-ministro Sharif, do Paquistão, mandou o ministro das Relações Exteriores conversar e informar o Marco Rubio. Então, o que a gente viu desde aquela conversa que, digamos, teria acontecido? Tirando o Robert Barnes, que foi advogado do Trump e tem fontes na Casa Branca, ele confirmou que, de fato, aquela mensagem que o Pezeshkian disse ter entregue ao Sharif no Paquistão foi realmente repassada ao Marco Rubio. Ou seja, os Estados Unidos receberam essa mensagem. Agora, isso não levanta a questão. Será que eles estão levando a sério? E a gente viu no sábado, domingo, segunda, terça e até quarta-feira, provocações dos Estados Unidos continuando no Golfo Pérsico. Acho que a maior delas foi na terça passada, quando aconteceu o ataque. Os Estados Unidos atingiram um helicóptero com um míssil Hellfire, acertaram um petroleiro em movimento e depois atacaram um ponto de comunicação na ilha de Kishim. E aí, o Irã reagiu e logo em seguida disparou um míssil antinavio que, segundo as informações, atingiu um navio ligado aos Estados Unidos. Depois disso, lançou ataques no Kuwait, que foram bem significativos. Olha, é impressionante o que eles fazem com inteligência artificial. Eles divulgaram um vídeo dizendo que um drone iraniano atingiu o terminal aéreo do aeroporto internacional. Só que no vídeo é pleno dia quando o drone aparece voando e acertando o alvo. Mas tudo isso aconteceu de noite, pelo amor de Deus. Quer dizer, se é para usar IA, pelo menos usem com um mínimo de inteligência, né? Não sejam um bando de idiotas. E agora surgiram imagens de satélite mostrando esse abrigo. É esse mesmo. O áras já no escuro.
They create this AI image Mas veja só, eles criam essa imagem feita por inteligência artificial para dizer, ah não, isso foi o Irã. O abrigo de drones na base aérea que os Estados Unidos estão usando foi completamente destruído. E no bom e velho jeito de dizer, depois que terminaram, só restou um buraco no chão. E desde então, silêncio total. Nada. Então por que os Estados Unidos estão recuando agora? Eu acredito? Bom, na verdade não é o que eu acredito. Com base no que a fonte disse, os paquistaneses acham que o Irã está levando isso a sério, e eles transmitiram essa mensagem aos Estados Unidos. E ao que parece, Donald Trump e algumas pessoas próximas a ele também acreditam nisso. Os paquistaneses acham que vão conseguir marcar um encontro em Islamabad entre Trump e Pezeshkian. E se conseguirem mesmo, vai ser algo notável. Agora, isso não é o Paquistão agindo por conta própria. Eles estão fazendo isso a pedido e com o apoio da China e, em menor grau, da Rússia. Então veja, é um esforço amplo para tentar... Bom, por que a China se importaria? A China quer reabrir o Estreito de Hormuz e colocar tudo o comércio de volta em funcionamento, porque isso também está prejudicando a economia chinesa. Não tanto quanto está afetando o resto do mundo, mas acho que a China entende que se o resto do mundo entrar em depressão, de repente ninguém mais vai comprar produtos chineses. Então a China tem um interesse claro em ajudar a resolver essa situação. Estamos num momento incomum, mas o que a gente está vendo é uma mudança clara na forma como Donald Trump fala sobre o Irã e agora, até na maneira como conduz operações militares, mesmo as provocações menores. Eles reduziram isso nas últimas 24 horas. Então, olha, eu apresentei os fatos. Pessoal, tirem suas próprias conclusões. Eu não vou dizer a vocês no que acreditar. Carl, você já tinha deixado claro o seu ponto antes de entrar ao vivo. Acho que todo mundo vai querer ouvir o que você pensa sobre isso. Well, my point was based on, as I told you before we came on the show, I listened to Alistair Crook, very closely, and I went over some key areas in his interview again. And I have a lot of respect for Alistair, and I think his knowledge of the region spans decades and goes deeply into both Shia and Sunni. But I think he left out one very important factor, and this feeds into what Larry just said. And the factor is it's not necessarily the United States Iran is trying to deter, were it to do a test or were it to announce that it had a weapon. They wouldn't even have to test, in my book. It's Israel. And Israel is, as the Omani deputy or foreign minister, I think it was, said, is the real problem in the region. And we're not looking and E a gente não está prestando atenção. E o Alistair acabou percebendo isso, que não estamos olhando só para os iranianos, mas também para os chamados proxies deles. E eu não acredito nisso nem por um minuto. Acho que o Alistair estava certo sobre isso. Os Houthis são os Houthis. Sim, se eles conseguirem um pouco de apoio aqui e outro ali, vão aceitar. Mas continuam sendo os Houthis. Eles não são fantoches do Irã, como a gente costuma retratar. Estamos esquecendo da Palestina, de um Estado palestino. Até os sauditas já disseram isso. Estamos esquecendo que Israel está fazendo em 4 guerras bem diferentes, 5 ou 6, se quiser contar outras, como a da Síria. E a gente acaba esquecendo do que Israel apresenta como uma ameaça, algo que ele explicou de forma muito profunda em relação ao Líbano. Ele falou sobre Hassan Nasrallah e outros, e sobre o que vem acontecendo lá, o que está acontecendo agora. O dilema político em que o Netanyahu se encontra, tanto pessoalmente, porque ele vai para a cadeia se perder essa eleição, quanto em termos de reputação, o que não é exatamente a forma como ele quer encerrar a vida e o mandato dele. E ele está entre a cruz e a espada, pressionado por pessoas em Israel que fazem campanha contra ele e que vão intensificar isso, com base no fato de que ele não tem tomado medidas que garantam a segurança de Israel, enquanto eles dizem que fariam. Então ele está encurralado. Ele precisa manter o que está fazendo no Líbano. Precisa continuar o que vem fazendo lá.
Precisa até aumentar o que está fazendo no Líbano. Ele precisa responder às perguntas das forças de defesa de Israel sobre o que estamos fazendo aqui e mostrar para eles que, olha, podem seguir em frente, façam o que for necessário para derrotar esse inimigo, se conseguirem. Tudo isso faz parte do que eu estou tentando dizer sobre o Ted Postal, por exemplo, e a previsão dele de que os iranianos poderiam construir uma arma por conta própria, sem nem precisar conseguir uma de outro país. Se você olhar para tudo isso e se perguntar, eles realmente têm provocação suficiente? Eles realmente têm uma justificativa estratégica para buscar uma arma nuclear e mostrar que tem uma arma nuclear? Não é os Estados Unidos que eles estão tentando dissuadir. Eles já nos dissuadiram. E fizeram isso com bastante facilidade. É Israel. E enquanto Israel existir, eu acho que assim como aconteceu com Kim Jong-il, Kim Jong-un e todos os Kims em relação à Coreia do Sul, o verdadeiro problema deles não era a Coreia do Sul. O verdadeiro problema era os Estados Unidos. Quer dizer, eles realmente achavam, e a inteligência mostra que eles achavam, que podiam derrotar a Coreia do Sul. Eu não tenho certeza se isso era verdade, mas eles acreditavam que sim. Agora, os Estados Unidos, eles sabiam que não podiam derrotar. Com o poder americano chegando à península, eles sabiam que não dava. Então era para isso que tudo aquilo servia. E a ideia de que a China e a Rússia não concordariam com isso, claro que sim. A China e a Rússia lutaram com unhas e dentes nas conversas das 6 partes e em outros fóruns para tentar impedir que a Coreia do Norte conseguisse uma arma nuclear. Eles não queriam que isso acontecesse. A China foi muito clara sobre isso. E a gente até recebeu algumas boas informações de inteligência, dizendo que, bom, um dos motivos é que, se a Península Coreana se unificar, eles não querem que essa península unificada se torne uma potência nuclear, um país com armas nucleares. Mas eles acabaram aceitando, e continuam aceitando agora, porque não tinham escolha. Tudo isso para dizer que a questão é um pouco mais complicada, na minha opinião, quando se fala do Irã buscando uma arma nuclear. Se eu olhasse apenas do ponto de vista de um profissional militar, eu diria, consiga uma arma, garanta dissuasão contra o principal inimigo da sua região, contra o problema da região, contra o motivo pelo qual não existe um Estado palestino, contra a razão pela qual haverá instabilidade daqui até o fim dos tempos. Israel. E deixa eu sugerir aqui que eu consigo imaginar como o Mojtaba Khamenei poderia resolver essa questão de ir contra o que pareceria ser uma rejeição da fátua do pai dele. Como a gente já conversou antes, o ponto central disso, do ponto de vista xiita, é que um dos problemas de ter uma arma nuclear é o potencial de matar civis em grande escala. E matar civis é haram, é um pecado. Mas se você disser, olha, agora a gente chegou a um ponto existencial em que a nossa capacidade de proteger e defender o povo do Irã, para começar, está em risco. E a única forma de talvez realmente deter a ameaça representada por Israel seria ter uma arma que pudesse ser usada contra instalações militares israelenses. Ou seja, dizer algo como, tudo bem, nós vamos fazer isso, mas vai ser usado apenas contra alvos militares, não contra civis. Acho que foi mais ou menos assim que o Mojtaba tomou a decisão, dizendo, agora nós vamos fazer isso. Mas isso aconteceu depois do assassinato do pai, da mãe, da esposa e do filho dele. Então, sabe, não é uma reação incomum pensar. Agora a gente precisa fazer algo que antes considerava errado, mas vamos tentar fazer do jeito certo, porque precisamos nos proteger. E eu reforçaria isso, Nima, com uma afirmação bem simples. O Kim Jong-un não atirou em ninguém com as armas nucleares dele. Pois é, elas servem como dissuasão, e ele sabe disso. Agora, eu admito que Israel é um elemento volátil nessa história toda. Ninguém sabe o que eles vão fazer. E não é exatamente como a relação entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos com a Coreia do Sul.
mas ainda assim é uma forma de dissuasão. Eu entendo também o ponto que o Alistair levantou sobre a contraproliferação acabar servindo de incentivo para a proliferação. Eu reconheço isso porque a gente discutia muito esse tema no Departamento de Estado. E até certo ponto, ele tem razão. É sim um incentivo. O que o Kim fez serve de incentivo para outros países, se eles tiverem condições políticas e financeiras para isso. A maior objeção que a gente encontrou, entre vários países que estavam na nossa lista de possíveis candidatos a armas nucleares, era justamente o dinheiro. É caro pra caramba. E isso acabou sendo um desestímulo para vários deles. Eles não queriam gastar todo aquele dinheiro suado. Até porque não eram os países mais ricos do mundo, né, para investir num programa nuclear, justamente porque era caro demais. Mas tudo isso muda quando a gente começa a agir como o mundo está agindo agora. Tipo, ok, acabou. Todo mundo vive no mundo obesiano. Ah, e só para lembrar, o Império vai te devorar sempre que puder. Aí surge um novo incentivo. E o Tratado de Não Proliferação, na minha opinião, acaba ficando obsoleto. Muita gente diria isso hoje. Aliás, eu tenho lido vários artigos nas margens desse debate nuclear dizendo que o TNP morreu. Morto mesmo. Já não significa nada para ninguém. O TNP faz parte, Larry, de todo esse processo de enviar especialistas para o Irã para ver as instalações nucleares e verificar tudo. Foi um processo enorme, sem nenhum problema de segurança para o Irã por muito tempo. Eles vão reconhecer os cientistas. A gente fez isso acontecer. Quer dizer, colocamos agentes dentro da equipe. Conseguimos que o diretor fosse alguém nosso. Quando ele não era, a gente se mexia para tirá-lo e colocar outro no lugar. Dá para ver claramente que a IA agia em nome do Império na maior parte do tempo. Não estou dizendo o tempo todo, nem que todo mundo lá era corrupto. Mas alguns nomes importantes eram sim, e a gente garantiu que fossem, para que as decisões sempre saíssem a nosso favor. Larry, o problema do Donald Trump, na minha opinião, não é o que está acontecendo agora no Golfo Pérsico. É o que está acontecendo entre Israel e o Líbano. É por isso que, sabe, tudo está acontecendo nessa região. Foi por isso que o Irã reagiu ao que Israel queria fazer em Dahia, no sul de Beirute. Isso é muito importante. É a primeira vez que a gente vê o Irã se manifestando e dizendo para Israel: se vocês atacarem o Líbano, nós vamos fazer o mesmo com o norte de Israel. Na minha opinião, isso é enorme, do ponto de vista iraniano. E como isso vai mudar? Como isso vai entrar no cálculo, na equação de Washington? Bom, claramente, isso inspirou o Donald Trump a pegar o telefone e ter uma conversa, vamos chamar assim, com o Bibi Netanyahu. E olha, muita gente descartou o relatório do Axios, o que é compreensível, porque o autor tem um histórico de ser um porta-voz de propaganda. Mas se era propaganda, o Trump não deixou o cara no vácuo. Ele continuou dizendo: sim, tive uma conversa difícil com o Bibi. Então, basicamente, ele admitiu. E você tá certo, Nima, porque desde que o Irã foi criado, quer dizer, quando se formou como República Islâmica, há 47 anos. E durante esse tempo todo, ele surgiu logo depois que começou toda aquela guerra civil no Líbano. A guerra civil no Líbano começou em 1975. Então, em nenhum momento nesses 47 anos de história, até agora, o Irã tinha se manifestado diretamente dizendo algo como: se vocês não pararem de atacar, nós vamos atacar vocês. E isso muda o jogo, na minha opinião, porque mostra que o Irã está bem à vontade e confiante na sua capacidade de cumprir a ameaça. E embora Israel talvez tenha relutado em acreditar nisso, no fim das contas, acabou ouvindo Trump. Se foi de boa vontade ou não, eu não sei. Mas o que a gente sabe é que as ameaças que estavam sendo feitas, especialmente por esses loucos, esses monstros, Ben-Gvir e Smotrich, falavam em arrasar, em achatar Dahia, um bairro inteiro de Beirute.
Eles têm estado quietos. E, de novo, essa informação que o Pepe e eu divulgamos foi para manipular? Não, eu acho que tem muita coisa acontecendo nos bastidores agora, algo fora do comum. E por causa disso, a gente começa a ver, bom, pelo menos houve uma pausa nos bombardeios em Beirute. Quer dizer, isso parou até agora. Vamos torcer para continuar assim. Mas esse acordo que Washington anunciou outro dia, olha, é só mais um exemplo de um gesto tolo. Isso já aconteceu antes. Ao longo desses, sei lá, 50 e poucos anos, 51 anos, que essa guerra civil no Líbano vem acontecendo. Se você quer que isso acabe, Você tem que colocar o Hezbollah na mesa também. Eles precisam fazer parte dessa negociação. E se não fizerem parte, não tem acordo. Então o governo Trump pode se enganar achando que o exército libanês vai expulsar o Hezbollah. Boa sorte com isso. 40% do exército é xiita, certo? Eles têm irmãos, primos, pais e tios que são combatentes do Hezbollah. Isso não vai acontecer. Então vamos dizer assim, é um passo na direção certa. Mas enquanto o Hezbollah não estiver totalmente envolvido no processo, o Hezbollah vai continuar batendo pesado nos israelenses. tem outra coisa que o Alistair mencionou e com a qual eu concordo 100%. O Hassan Nasrallah era muito respeitado no Irã. E se a gente quiser falar de influência, a influência dele sobre o Irã provavelmente era mais forte do que a influência do Irã sobre ele. E o que Israel fez com ele? Provavelmente o político mais astuto de Beirute matou ele. Pois é, e sobre esse ponto, alguns comentaram, mas o Trump falou com o Hezbollah. Olha, o Hezbollah não vai falar com Donald Trump, pelo menos não diretamente. Vai haver só comunicação indireta, porque eles aprenderam a lição. O que os Estados Unidos e Israel fizeram na morte do Nasrallah foi o seguinte: os Estados Unidos estavam conversando com Nasrallah para envolvê-lo, para ajudar num cessar-fogo, e aquela reunião em que ele foi morto aconteceu totalmente em resposta a um pedido dos Estados Unidos. Os Estados Unidos usaram essas comunicações para localizar ele e poder matá-lo. Foi isso que aconteceu. E o Hezbollah entendeu isso. Então eles dizem, a gente não é bobo. Você pegou a gente uma vez, mas isso não vai acontecer de novo. Então eu acho que agora a gente está entrando numa nova fase, em que os Estados Unidos estão descobrindo os limites do próprio poder. Coronel, qual é a realidade aqui entre Israel e o Líbano? Em termos de baixas, em termos das armas ou dos sistemas de defesa aérea que estão sendo atingidos por drones, é algo como o Alistair Crook mencionou, em torno de 8 a 10 baixas por dia. Eu acho que ele está certo, e acredito que basicamente o Netanyahu está fazendo de tudo para esconder isso do povo israelense. As baixas, tanto os feridos quanto os mortos em combate, estão bem altas. Na verdade, eu diria que provavelmente são das mais altas em toda essa série de conflitos em que Israel está envolvido agora. E não parece que isso vai diminuir, porque se eles continuarem avançando para o norte, se forem até o próximo rio, por exemplo, ou se voltarem a atacar Beirute, o que eu acho inevitável, esses números só vão crescer. Então há também uma pressão sobre Netanyahu, vinda das forças em campo, porque elas querem tomar certas medidas para conter isso, para reduzir um pouco as perdas. Mas ele não vai deixar que façam do jeito que querem, porque está tentando equilibrar as duas coisas ao mesmo tempo. Convencer o Trump de que não está fazendo o que na verdade está fazendo e ao mesmo tempo continuar fazendo. É uma situação muito difícil para ele. E, politicamente, o que está acontecendo em Israel, como você sabe, é que os opositores dele estão dizendo que ele não está fazendo o suficiente, e até afirmando que ele está se curvando ao presidente americano. Sim. E eles não fariam isso nem se fossem eleitos. Sabe, é essa a insinuação, de qualquer forma. Ele está realmente entre a cruz e a espada agora.
Se fizer, é criticado, se não fizer, também é. Então ele vai escolher o caminho que cause menos dano para ele, tanto pessoal quanto politicamente, eu acho. E esse caminho vai ser atacar o Hezbollah com tudo. Larry, você viu os termos do acordo entre o Líbano e Israel? Foi inacreditável. E está o que estava escrito ali. O Hezbollah não vai atacar Israel ao sul e o Litã, que está, Leon, você disse? Well, I didn't read the whole thing, but when I was Eu não li tudo, mas quando ouvi um resumo sobre aquelas partes, eu simplesmente ri. Porque é ridículo acharem que podem ignorar o Hezbollah. E como eu já disse antes, 40% do exército libanês, que supostamente vai fazer cumprir isso, é xiita e tem laços familiares demais com o Hezbollah. Você acha que isso é só coincidência? Estou dizendo que o Hezbollah pode ter se infiltrado de propósito no exército libanês? Pode apostar que sim. Essas pessoas não são tolas, são sobreviventes e sabem que estão enfrentando um inimigo terrível. Então, é por isso que eu disse que enquanto não colocarem o Hezbollah na mesa de negociação, não vai haver acordo. Eu achei engraçada essa ideia de forçar o Hezbollah a abandonar o território ao sul do rio Litani e ir para o norte. É claro, isso vai acontecer. Na verdade, isso volta ao ponto do coronel Wilkerson. Israel está sobrecarregado. Para colocar em perspectiva, é como pegar a população da cidade de Nova York e colocar toda ela em Nova Jersey. Para os americanos, pelo menos, isso faz sentido. Você que mora no Brasil talvez não saiba exatamente do que eu estou falando, mas é mais ou menos esse o tamanho de Israel. Agora, imagina como a cidade de Nova York reagiria se nos últimos 6 meses 200 policiais tivessem sido mortos. Meu Deus, esse número inacreditável. That would be considered an unbelievable number. I mean, it would be shocking. And yet, Quer dizer, seria algo chocante. E mesmo assim, é exatamente isso que Israel está vivendo. E nem estamos falando do número de feridos, que é muito, muito maior. E ainda tem o fato de que muitos estão recebendo tratamento por estresse pós-traumático e o número crescente de suicídios entre os reservistas israelenses. Então não, veja, essa é uma situação muito, muito difícil para Israel. Eles se colocaram num beco sem saída e não há uma rota de fuga fácil, nenhuma que seja claramente identificável. E mesmo assim, os extremistas que cercam Netanyahu, os Ben-Gvir, os Smotrich, vão insistir ainda mais. Eles não estão realmente recuando para avaliar a situação de forma racional. Agora, o ponto do Alistair sobre o tipo de exército que é, basicamente, pessoas mobilizadas, reservistas, e sobre a estratégia que está sendo seguida ser totalmente contraproducente faz muito sentido, porque o que você tem ali é, digamos, um exército de cidadãos, basicamente. E essa estratégia está pedindo para eles agirem como se fossem um grande exército profissional, indo lutar até a morte contra 4 ou 5 países ao mesmo tempo. Sim. Isso é uma loucura. A questão no caso do acordo entre o Líbano e Israel é que, como você disse, o Hezbollah não vai atacar Israel ao sul do rio Litani. Então, se você não vai reagir, acaba legitimando a ocupação do território libanês. E nesse acordo, não havia nenhuma menção sobre se Israel iria se retirar totalmente do Líbano. Nada disso foi mencionado. Por isso o Hezbollah, mais tarde, acabou rejeitando o acordo inteiro. E aqui está o que o primeiro-ministro do Líbano disse hoje, que o Irã deveria ter piedade do sul do Líbano e parar de tratar a região e seus moradores como moeda de troca para melhorar suas condições nas negociações. Eu não sei do que esse cara está falando. Não sei qual é essa moeda de troca que o Irã estaria usando nessas negociações. E como isso vai influenciar ou melhorar a posição do Irã. Porque eles estão falando sobre o Líbano, sobre a ocupação no Líbano. E esse cara está falando de negociações iranianas que o Irã estaria conduzindo. O que está acontecendo com esse governo?
What is happening with this government? Well, they're intentionally. Is that for me? Yeah. Bom, eles estão de propósito. É para mim essa pergunta? Acho que eles estão sim, falando um por cima do outro de propósito. No fim das contas, para Irã e Líbano, o ponto principal é que Israel precisa parar. E se Israel não parar e se for ainda mais longe, o Irã vai se juntar ao Hezbollah e começar a atacar Israel em áreas onde por enquanto só o Hezbollah está atacando. E isso vai aprofundar o conflito ali. O Irã tem agora o que eu chamaria de poder de influência, uma influência real, e vai usar isso. Vai usar sim. Acho que no fim das contas, eles estão numa posição em que eu esperaria que começassem a explorar essa influência que conquistaram nesse conflito, independentemente de terem ou não uma arma nuclear. Eles vão usar essa influência para interferir em cada um desses conflitos. Eles vão usar isso para influenciar, no fim das contas, aquele único caso, e esse é a Palestina. Nenhum Estado, e as mortes continuam. O Netanyahu, eu estava olhando os números ontem, ele ainda está matando gente. Quer dizer, ele está matando num ritmo bem preocupante, ou pelo menos deveria ser. Para a Fundação Humanitária de Gaza, para o Tony Blair e para todos aqueles malucos que supostamente deveriam estar fazendo alguma coisa lá. Ele continua matando e está mudando as fronteiras para poder matar de forma mais rápida. Está matando gente na superfície, não está descendo para os túneis para tentar pegar o Hamas, como o Lapid, o Naftali Bennett e outros querem fazer. Mas o conflito continua, e isso ainda faz parte, eu acho, dos objetivos finais do Irã. E eles vão usar essa influência lá também. A gente não pode isolar os conflitos em que Israel está envolvido, porque cada um deles tem um ponto crítico para Irã também, como eles estão mostrando no Líbano. Mas eu acho que eles vão agir da mesma forma em relação à Palestina e a um Estado palestino, mais ou menos como o MBS tem dito, mesmo que de forma retórica. Só que eu não acho que seja mais só retórica. Acho que agora é algo profundo. E acredito que eles vão insistir que qualquer que seja o resultado disso tudo, se houver algum tipo de acordo, exista um caminho real para a criação de um Estado palestino. E que isso não fique para daqui a 10 ou 15 anos, mas sim para o período depois do Hamas. Esse é o tipo de influência que eu acho que o Irã está construindo nesse conflito. E é uma influência que, na minha opinião, a gente ainda não percebeu totalmente. Just to reinforce Colonel Wilkerson's point. Sim, não. Só para reforçar o ponto do Coronel Wilkerson. Nesse esforço recente para resolver os acordos de Abraão, tanto os sauditas quanto os cataris deixaram bem claro, olha, a gente não vai assinar nenhum acordo de Abraão enquanto os palestinos não tiverem um Estado, certo? É isso. Então não dá para usar os acordos de Abraão como desculpa para tirar os direitos dos palestinos. Mas voltando à questão do Líbano e do Hezbollah, é até irônico pensar que, quando a Guerra Civil começou no Líbano, em 75, o Hezbollah nem existia. Naquela época, quem surgiu foi o Amal, que era de certa forma uma ferramenta, pelo menos naquele momento, de Hafez al-Assad, na Síria. E só em 82, quando os israelenses invadem o Líbano e chegam até Beirute, é que o Hezbollah aparece e se torna uma organização. A partir daí, havia uma aliança natural entre o Hezbollah e o Irã, porque ambos eram xiitas. Mas aquilo não fazia parte de algum grande acordo ou de uma, digamos, grande conspiração dos iranianos para, sei lá, derrubar os cristãos no Líbano. Mas olha só onde a gente chegou, meu Deus. 47 anos depois, ou 44, e o Hezbollah é a força dominante. Eu tive que explicar isso para alguém ontem. Eu fico pensando, sabe, as pessoas ignoram o fato de que sim, lá em 82, o Hezbollah era, vamos dizer assim, uma organização militante especializada em combate. Mas hoje, eles são, como é que eu posso descrever? Eles são uma entidade de governo. Eles oferecem serviços sociais, oferecem atendimento de saúde. Eles estão um passo além. É como se fosse, sabe, se você já viu algum desses filmes de gangster, tipo aquele cara negro que controlava o Harlem,
que no dia de ação de graças e no Natal aparecia com um caminhão e distribuía peru para todo mundo. Thanksgiving and Christmas, he'd show up with a truck, pass out turkeys to everybody. Yeah, this is a step beyond that. Isso vai além disso. O Hezbollah não está só distribuindo comida para as pessoas. Eles realmente oferecem uma gama completa de serviços de governo, além de serem uma das principais forças de combate. Não são pessoas incompetentes. Eles têm, de fato, um alto nível de habilidade militar. E agora, finalmente, depois de 47 anos, é a primeira vez, como você mencionou, Nima, que o Irã se levanta e diz: espera aí um minuto, vocês vão parar. Se atacarem eles, estão atacando a gente. Então isso levou a situação para uma dimensão totalmente nova e vai além daquela velha questão de será que o Irã tem uma bomba nuclear? Agora isso coloca tudo num novo cenário de reconfiguração da estrutura política e de poder do Oriente Médio. Eu me lembro de um grupo de trabalho em que uma das pessoas comentou que, naquele momento, eles eram um partido político com um braço armado. E ele disse algo como: seria como se o Partido Republicano tivesse não só o seu poder no Congresso e o seu poder político, mas também um exército. E eu acho que isso era uma realidade. E era uma realidade muito forte, porque eles tinham uma liderança melhor do que os outros. Better leadership than the others. Não tem como, Carl, juntar o Hezbollah com esse novo governo do Líbano, porque há muita influência dos Estados Unidos e, sei lá, dos europeus também. Eu realmente não sei como a gente poderia unir essas duas partes da sociedade libanesa. Isso seria uma guerra civil dentro da própria sociedade, o que acabaria beneficiando Israel. Veja, a gente joga com isso o tempo todo. Fazemos isso há anos e Israel também. É assim que mantemos a outra parte do governo funcionando a nosso favor. Inclusive, naquela reunião que eu acabei de mencionar, a gente estava falando sobre o IMET, o Programa Internacional de Educação e Treinamento Militar. Estávamos discutindo fazer mais com o Líbano e fazíamos isso com as Forças Armadas libanesas, porque queríamos treiná-las para ficarem tão boas quanto aquele outro grupo armado. Na verdade, o objetivo era esse, treiná-los para ficarem tão bons quanto o outro lado. E com isso, a gente estava criando o terreno fértil para uma guerra civil no Líbano. A gente sabia muito bem o que estava fazendo, mas achava que ia vencer. E claro, Israel estava bem no meio de tudo isso. Larry, olha só o que o Robert Kagan disse. Não sei se você viu a entrevista recente dele, ontem ou anteontem. Het Weber Museus about Ordurate Sajet. Is about bolting condenado. Não, eu gostei daquilo. Eu até peguei a pipoca para assistir. Parece que esse foi realmente um julgamento sobre as questões em si. Diferente do que aconteceu comigo ou de algumas das outras acusações forçadas. Certo. Então o que foi que o nosso amigo Kagan disse? Foi isso que ele disse. Eu acho que o que você acabou de dizer sobre a situação atual é que o Irã vai, na prática, controlar o estreito. O urânio enriquecido, pelo que entendo, não vai ser retirado. Eles vão ter controle sobre o que Israel pode fazer no sul do Líbano. E não houve uma mudança de regime, a não ser por um regime mais jovem e mais radical. Isso parece totalmente inaceitável. Existe alguma alternativa? Algo que possa ser feito? Infelizmente, só porque algo é inaceitável, não quer dizer que a gente não vá ter que aceitar. E, de novo, eu suponho que exista algum tipo de guerra que os Estados Unidos poderiam travar, que duraria vários meses no mínimo. Isso exigiria correr o risco de perder navios. Você sabe, no estreito, quando se faz um comboio numa área em disputa, você perde navios. Além disso, eu não acho que o estreito volte a ser seguro enquanto esse regime continuar no poder.
as long as this regime is in power. And so if you really wanted to, I suppose, solve the Então, se alguém realmente quisesse, digamos, resolver o problema, embora eu nem tenha certeza de que tipo de solução seria, teria que invadir e ocupar o Irã e ficar lá por muito tempo até que surgisse um novo regime. E eu simplesmente acho que não há chance de o povo americano querer fazer isso. E, para ser sincero, nem sei se eu recomendaria fazer isso neste momento, porque os custos seriam enormes. Então, a gente precisa aceitar o fato de que isso é uma derrota. Quer dizer, já perdemos antes. Perdemos guerras anteriores, no Vietnã, obviamente. Infelizmente, essa agora tem, como a gente vem discutindo, consequências estratégicas muito maiores do que a derrota no Vietnã teve, na verdade. Sim. He's not, I'll take back things I said. Ele não é. Olha, eu retiro o que disse sobre ele ser burro. Ele não é completamente burro. Ele fez algumas observações bem lúcidas, até corretas. Agora ele, sabe, ele só não considerou uma outra alternativa. O estreito vai estar seguro. É só negociar um acordo com o Irã e deixar eles em paz. Parar de tentar destruir a República Islâmica. E a gente finge que tudo isso é por causa de um regime religioso fanático que enforca homossexuais e queima virgens e todo tipo de absurdo. Não, não é isso. É que os Estados Unidos estão, no fundo, irritados com os iranianos que se levantaram e derrubaram o regime instalado pela CIA. É só isso. Bingo, isso mesmo. Como eles têm a coragem de fazer isso? Somos nós que controlamos o mundo, não eles. E tem muito disso que também influencia a forma como a gente vê e lida com a Rússia. Bom, sim. Quer dizer, é tipo assim, se a gente finge que isso é sobre extremismo religioso, sério. Então, por que diabos a gente tá vendendo coisa pra Arábia Saudita, hein? E por que o Pete Hegseth está fazendo reuniões de oração no Pentágono? Cadê a teocracia? A nossa hipocrisia tá escancarada. E quase nunca a gente para admitir de verdade por que tá tentando fazer alguma coisa e o que quer alcançar com isso. Ontem à noite, por exemplo, mandei uma mensagem longa pro John Kiriakou, porque quando ele começou na CIA, a área dele era o Iraque e o perfil psicológico do Saddam. E eu lembro que nos anos 90 eu também comprei aquela ideia, sabe, aquela teologia do Saddam é um demônio, que os Estados Unidos estavam pregando. Mas agora, com um pouco mais de experiência, com o distanciamento do tempo e entendendo melhor a história, dá pra ver que a gente tinha uma relação com o Saddam, pelo menos desde 1980, se não antes. E em 1980, isso se acelerou por causa de uma decisão que o Jimmy Carter aprovou, autorizando uma operação da CIA para trabalhar com os iraquianos, com o Saddam em especial, para atacar o Irã. Toda essa ação, do ponto de vista do Carter, era para iniciar uma guerra com o Irã, enfraquecer o país e assim conseguir libertar os reféns. Isso continuou durante o governo do Ronald Reagan. E a minha antiga organização, a CIA, foi a principal envolvida nessa ligação, reunindo apoio entre os árabes do Golfo para financiar as operações do Saddam, fornecendo produtos químicos precursores para armas químicas, agentes biológicos para armas biológicas e também inteligência, para que o Iraque soubesse onde atacar, onde estavam as fraquezas do Irã, onde as forças estavam concentradas. A única coisa que arruinou aquela relação com a CIA foi o caso Irã-Contras. Porque quando Saddam descobriu que estava sendo, traído pela CIA, vendendo armas para o Irã, ele expulsou o pessoal e passou a insistir que só trataria com oficiais militares dos Estados Unidos. Foi por isso que o Pat Lang e o tenente-coronel Rick Francona eram os que levavam aquelas informações pessoalmente. Mas você acredita mesmo que, entre 1981 e 88, 89, o Saddam não tinha contato nem conversas regulares com diplomatas americanos em Bagdá? Ah, claro que tinha. E aí, de repente, depois que ele nos diz que o Kuwait está roubando petróleo e pergunta, vocês têm algum problema com isso?
A gente diz não. E aí, de repente, transformam o cara numa espécie de reencarnação demoníaca e maligna do Adolf Hitler. Quer dizer, os Estados Unidos continuam fazendo essa porcaria o tempo todo, de novo e de novo. Fizemos isso com Manuel Noriega, fizemos com Muammar Gaddafi, fizemos com Saddam Hussein, tentamos fazer com o Irã e estamos fazendo com a Rússia. E olha, em algum momento, os Estados Unidos precisam se olhar no espelho e dizer, sabe de uma coisa? O problema não está lá fora. O problema está aqui. Nós é que somos o problema. A gente precisa consertar a nós mesmos antes de sair por aí dizendo que vai consertar o mundo. Just to reinforce what Larry said. Só para reforçar o que o Larry disse. Quando o Peter Kornbluh conseguiu aquele grande conjunto de documentos principais da agência e de outros lugares, documentos do Conselho de Segurança Nacional e por aí vai, lá nos arquivos de segurança nacional da Universidade George Washington, duas coisas me chamaram a atenção quando eu fui analisar. Uma delas eram comentários bem do começo, acho que provavelmente dos dias logo depois do golpe. E a declaração da CIA que eu encontrei ali dizia algo como: esse é um jovem com quem podemos trabalhar, ou algo nesse sentido. Era a análise da CIA sobre o Saddam Hussein. E o outro documento que eu separei foi o relatório da CIA sobre a Sierra Maestra, quando eles estavam com Fidel. Nesse relatório, eles alertavam para não tomar nenhuma atitude contrária ao que ele estava fazendo, porque, segundo eles, o que ele ia fazer era acabar com um regime muito corrupto e que talvez a gente pudesse até trabalhar com ele no futuro. E claro, ele chegou a vir para os Estados Unidos, conversar com pessoas sobre não ser contrário aos interesses americanos, digamos assim, e tudo mais. Acho que isso foi na época do Nixon. E olha o que aconteceu depois. A gente transformou ele num pária, num comunista, até o último fio de cabelo. E ele seguiu por esse caminho porque a gente não deu outra opção para ele. Esse é um tema que se repete na história americana, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. E só mais uma breve história relacionada a isso. Um oficial do OSS chamado Fuselier. Eu conheci o filho dele, o Burley Fuselier, que era agente de segurança diplomática e chegou a chefiar o departamento em certo momento. O pai do Burley estava no Vietnã, trabalhando com um cara chamado Ho Chi Minh. E era o Ho Chi Minh jovem. Naquela época, ele falava que o objetivo dele era libertar o país da opressão francesa. Mas depois a gente transformou isso em outra coisa. Como se fosse o comunismo tentando dominar o mundo. E aí veio a ideia de que precisávamos parar o comunismo. O resultado? 59 mil americanos mortos. E isso só contando os que morreram em combate. A gente nem inclui as vítimas que morreram depois, por overdose, suicídio ou por viverem em situação de rua, por causa dos traumas mentais profundos deixados por aquela guerra. E continuamos, como disse o coronel Wilkerson, right? Larry, coronel, tô falando com vocês, e de algum jeito eu tô meio confuso. Bom, eu vou ter que mudar meu nome. Pode me chamar de Brown ou algo assim. Carol, o que você acha dessa nova seção 224, que de alguma forma quer unir as duas forças armadas, a dos Estados Unidos e a de Israel? E aqui está o que o deputado Ro Khanna disse sobre essa seção. As pessoas estão cansadas da arrogância e da insolência do primeiro-ministro Netanyahu, dizendo aos Estados Unidos o que a gente deve fazer. Todo o país de Israel tem um PIB menor do que o de uma única cidade do meu distrito. Mesmo assim, de alguma forma, Netanyahu acha que pode dizer ao povo americano o que fazer. A pessoa mais irritada com ele neste momento é o presidente Donald Trump. E todo mundo nos Estados Unidos, seja republicano, independente ou democrata, está dizendo que precisamos deixar claro para Netanyahu que quem dá as ordens é a América, não o primeiro-ministro de outro país.
O que as pessoas querem é menos cooperação e menos cheques em branco para Israel, não mais. Só o Congresso dos Estados Unidos teria a ideia, nesse momento, de dizer vamos fazer ainda mais por Israel e não menos. E é exatamente isso que a seção 224 faz. É algo bem simples. A gente deve fazer mais por Israel do que já faz, ou deve fazer menos? Se você acha que devemos fazer mais por Israel, então deve ser contra a minha emenda. Agora, se você acha que devemos fazer menos por Israel, no momento em que ele está dizendo arrogantemente ao Donald Trump o que fazer, então deve apoiar a minha emenda. E só para deixar claro, o senhor Netanyahu realmente escreveu para um membro do Congresso pedindo para colocar essa seção 224 no projeto de lei. All true. All true. Tudo verdade. Tudo verdade. Tudo verdade. E o mais perverso é que o Bibi preparou tudo isso com bastante antecedência, minimizando o MOU, o Memorando de Entendimento, que ficaria em vigor por uns 10 anos, até 2027. Ele sabia disso, e foi por isso que escolheu esse momento. Ele menosprezou o acordo, disse, a gente não precisa disso, e por aí vai. Tudo isso é propaganda, porque ele já sabia o que estava por vir. Sabia que teria participação na redação do texto, que a pessoa dele é quem escreveria isso no Congresso dos Estados Unidos e que o acordo entraria em vigor. Agora, o Rumsfeld tentou fazer algo parecido quando era secretário de Defesa, mas não com Israel. O que ele tentou fazer, e isso é um ponto muito importante para mim, foi conseguir autoridade para gastar em algo como o IMET, por exemplo, o Programa Internacional de Educação e Treinamento Militar. Nesse caso, o Departamento de Estado tinha autoridade para escolher quais países receberiam o dinheiro, e o Departamento de Defesa recebia os recursos aprovados pelo Congresso e fazia a distribuição. Havia algumas orientações e uma certa lógica na forma como o Departamento de Defesa aplicava isso na prática, mas no fim das contas, era o Departamento de Estado que decidia para quais países o dinheiro iria. Pois bem, o Congresso percebeu o que o Rumsfeld estava tentando fazer. O Powell nem precisou ir ao Capitólio para discutir. Eles simplesmente disseram não, pode voltar para casa. O Departamento de Estado vai continuar com essas autoridades. E o que está acontecendo agora é algo parecido. Estão dando ao Departamento de Defesa poderes semelhantes sobre áreas que sempre estiveram espalhadas pela burocracia, mas principalmente sob a responsabilidade de assuntos político-militares e outros setores do Departamento de Estado que faziam essa supervisão. Mesmo com Blinken, Sullivan e especialmente o Biden, se ele não estivesse com problemas mentais, eles abusam disso de forma absurda, ignorando completamente a supervisão, até mesmo a lei. O Blinken devia ir para a cadeia pelo que disse e fez. E é por isso que o Josh Paul saiu do Departamento de Assuntos Político-Militares do Departamento de Estado. O Josh está com uma grande iniciativa agora, uma alternativa ao PAC da AIPAC, tentando combater essa medida. Não vai haver nenhuma supervisão além do Departamento de Defesa. E adivinha quem mais vai supervisionar isso? A Lockheed Martin, a RTX, a Grumman, a Boeing e um monte de outros aproveitadores. Eles vão agir em conluio. E você acha que a Lockheed Martin, por exemplo, com toda a manutenção proprietária que tem, não é um problema para o Exército? Olha, Bibi, você também vai acabar pegando um pedacinho disso agora. Pode ter certeza, porque a Lockheed sabe o quanto isso é lucrativo. Então talvez nem seja algo bom para a situação de segurança em nenhum dos dois países. Com certeza não vai ser bom para a relação entre Washington e Jerusalém, e o contrário também. Mas o Bibi vai adorar, porque ele acha, e até dá para entender porque ele pensa assim, já que o nosso Congresso anda tão relaxado com a fiscalização. Eles deixam qualquer um escrever as leis por eles hoje em dia, até o próprio Bibi. Só que ele acha que vai conseguir fazer o que quiser dentro desse sistema. Eu não acho que vai ser bem assim. Acho que no fim das contas, quem vai tomar conta de tudo mesmo são as empresas contratadas. E isso, em larga escala, é um problemão.
E o Departamento de Defesa vai supervisionar isso do mesmo jeito que o Departamento de Estado supervisionava, ou tentava supervisionar. Desculpe, mas eu não vejo isso acontecendo. Sinceramente, não vejo mesmo. Não há motivo para o Departamento de Defesa ter qualquer tipo de controle real sobre isso, porque é um benefício para eles. E esses benefícios são o que eles recebem e do que vivem hoje. $1,5 trilhão de dólares é o benefício mais recente. O maior orçamento de defesa desde a Segunda Guerra Mundial. E olha o que estamos fazendo com esse dinheiro. A gente nem sabe o que está fazendo com ele, Nima. Nem sabemos o que estamos fazendo com esse orçamento. Eles não conseguem nem aprovar uma auditoria. É inaceitável o que estamos fazendo com o Orçamento de Segurança Nacional. Na verdade, se você olhar tudo, chega a uns $2,3 trilhões, somando todas as áreas, segurança interna, assuntos de veteranos. A gente tirou os assuntos de veteranos do Departamento de Defesa e criou uma administração separada para isso. Por que a gente fez isso? Sabe qual é o orçamento deles agora? Já está chegando a $350 bilhões, só para os veteranos. É isso que acontece quando você faz todas essas guerras. Olha, basicamente, o objetivo dessa medida é tirar isso da esfera de política, né? Quer dizer, hoje, a ajuda militar para Israel, assim como para qualquer outro país, faz parte do que eles chamam de sistema de financiamento militar estrangeiro. E isso passa, em grande parte, pelo Departamento de Estado. E por que pelo Departamento de Estado? Porque a ajuda militar é vista como uma extensão do poder dos Estados Unidos. A gente precisa decidir, queremos ajudar esse país ou não queremos ajudar esse país? Em teoria, isso tem que fazer parte de uma estratégia mais ampla, não só militar, mas também política, que se encaixe na política externa. Então agora o que eles estão fazendo é tirar isso de lá. Vão colocar direto como uma compra do Pentágono. É puramente militar. Esquece as considerações de política. Agora eu acho engraçado. Esse projeto de lei parte dessa crença ingênua de que Israel tem uma tecnologia fantástica. Meu Deus, vamos integrar eles com a gente e vamos ter toda essa grande tecnologia israelense. A tecnologia israelense é péssima, tá? O sistema David Sling é bom para foguetes subsônicos, de baixa altitude. É para isso que ele serve. Para interceptar míssil balístico, esquece. Não serve para nada. E mesmo assim, isso vai ser uma forma de injetar mais dinheiro na economia israelense, que está passando por dificuldades agora. Com certeza. Mas vamos olhar pelo lado bom. A gente vai encher Israel com um monte das nossas armas caríssimas, que também são a porcaria. Sabe, cada míssil PAC-3 custa $4 milhões. Pois é, e você precisa disparar 2 deles para derrubar um drone de 50 mil. Ah, genial, né? Então, olha, todo o nosso sistema está quebrado nos Estados Unidos, em política externa, política de defesa, se é que a gente ainda tem uma, e na compra de armas, que não é feita com base em nenhuma estratégia real de segurança nacional. É mais uma questão de, ei, qual corporação precisa de um empurrão agora? E olha, tem que dar crédito para Lockheed Martin, viu? Eles parecem estar no topo dessa pirâmide, mais do que todas as outras. Raytheon, General Dynamics e por aí vai. A Lockheed Martin se colocou bem no centro, faturando alto. Eu acho que eles vão tentar avançar logo na questão dos submarinos. Eles ainda não têm tudo pronto. Submarinos são praticamente tesouros agora. Quando a gente olha bem, quero dizer, os custos estouraram tanto que se o Congresso realmente aplicasse a lei que ele mesmo aprovou, tanto o programa dos submarinos de ataque quanto o dos submarinos com mísseis balísticos seriam cancelados porque estão muito atrasados e muito acima do orçamento. A lei diz que eles deveriam ser cancelados. Mas isso não vai acontecer, porque, de certa forma, eles são o melhor instrumento de dissuasão.
Sim, coronel, o deputado democrata Adam Smith, que é o membro de maior destaque do Comitê de Serviços Armados da Câmara, está agora pedindo uma medida parecida com a seção 224 para a Ucrânia. O que exatamente é isso? What is that? Yeah, we didn't even get to talk about that. I'm sure Larry was. A gente nem chegou a falar sobre isso. Tenho certeza de que o Larry também estava pronto para soltar umas críticas ali. Mas isso está virando, eu não diria cômico, porque não é cômico. É trágico. E é trágico para os dois lados, para o lado do Putin e para o nosso lado. O Donald Trump tinha a capacidade de intervir. E como ele mesmo disse de forma bem dramática, em 24 horas eu resolvo isso. Pois bem, já se passaram bem mais de 24 horas e ele não resolveu nada. Pelo que eu vejo, ele se afastou completamente do assunto. E a situação está ruim. Está piorando a cada dia. Olha, na verdade, se fosse para apostar, o que a gente veria primeiro? Uma expansão da guerra com o Irã ou uma expansão da guerra na Ucrânia? Vai ser na Ucrânia. Eu acho que a Rússia está prestes a começar a atingir alvos na Letônia, na Lituânia, na Estônia, para começar, e depois pode ir além disso. Se esses ataques de drones contra civis continuarem, a Rússia vai ampliar a ofensiva. O Putin está sob uma pressão enorme para expandir a guerra. Não é aquele tipo de pressão pública dizendo, vamos fazer as pazes, parem com isso. É o contrário. É mais como, vai lá, Putin, acaba com eles. E ele está tentando segurar os russos para não transformarem a Europa inteira num monte de escombros em chamas. E eu acho que se ele atacasse um dos países menores, ou até um país maior, alvos nesse país que ele sabe com certeza que estão atacando a Rússia ou ajudando a atacar a Rússia, eu não tenho certeza se Donald Trump, caso invocassem o artigo 5, faria alguma coisa a respeito. Larry, por que o Donald Trump está dizendo que quer se encontrar com o líder supremo do Irã? E ele quer. O que é isso? Porque o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que o que é isso? Isso é muito estranho. É. Olha, ele quer fazer com o Irã o que fez com a Coreia do Norte. Sim, se reunir com Kim Jong-un. Sabe, isso volta àquilo que a gente comentou no começo da conversa. O Trump agora está levando a sério a possibilidade de o Irã realmente ter uma arma nuclear funcional. Tudo isso, na verdade, vem do que a gente viu até o ano passado, quando a Tulsi Gabbard disse que a avaliação da comunidade de inteligência era de que o Irã não tinha uma. E eu acho que ela estava certa. Isso era verdade. Mas o golpe final, ou o que realmente fez o Irã mudar de rumo, foi o ataque no dia 28 de fevereiro. Olha, tenta ver isso do ponto de vista do Irã. Eles estão lá dizendo, veja, a gente tem se esforçado, vamos voltar para 2014, quando começaram as negociações do acordo nuclear, o JCPOA. A gente tentou várias vezes seguir essas regras internacionais que o Ocidente diz que precisamos respeitar. Abrimos nossas instalações para inspeção, aceitamos limites no que podíamos enriquecer e, em troca, deveríamos ter o alívio das sanções. Isso não aconteceu. Nossos ativos deveriam ser liberados. Também não aconteceu. E depois, as pessoas que deixamos entrar nessas instalações usaram aquelas informações para identificar e matar nossos cientistas. Quero dizer, são dezenas deles. E além disso, eles nos envolvem nessas conversas, dizendo que são negociações, que estamos negociando de boa fé. Aí a gente vai para Genebra, se reúne com o genro do presidente e com um dos seus principais parceiros de negócios e diz que está disposto a fazer um acordo. E depois de tudo isso, eles nos atacam e matam nossos principais líderes. Matam nossas crianças. Não existe mais base racional para conversa ou negociação agora. A única coisa que eles vão entender é se a gente tiver um dispositivo nuclear. E tenho certeza de que Motava disse, faz isso. E foi exatamente o que aconteceu. Girl, It would be interesting
Seria extremamente interessante, em Teherã ou num local neutro, Genebra, onde fosse, ver Donald Trump sentado com seu equivalente iraniano. Seria fascinante. Quer dizer, além de tudo que o Larry acabou de dizer, e com o qual eu concordo, seria realmente fascinante. Eu adoraria ver algo assim acontecer só pelo drama da situação, especialmente se deixassem as câmeras entrarem e registrarem tudo, para o povo americano, para o povo iraniano e para o mundo inteiro. Eu só acrescentaria uma coisa a isso. A gente também teria que ter uma sala separada, com câmeras montadas, tipo com o Lindsey Graham sentado ali e o Bibi Netanyahu, para a gente poder ver a cabeça deles explodindo. Sim, sim, sim. Just let me show a photo of because Deixa eu mostrar uma foto, porque o que aconteceu com o caso dessa escola em Minabe, onde aquelas crianças foram mortas, teve um impacto enorme. Hoje, quando você vai ao Irã, dá para sentir que toda a sociedade está tomada por esse pânico, por essa dor de ver crianças sendo mortas. E uma das fotos que saíram hoje é essa aqui. Esse homem é o pai daquela criança que foi morta em Minabe. Ele ainda dorme ao lado do túmulo do filho, 3 meses depois que o menino foi morto. Ele continua indo lá, dormindo lá, não voltou para casa. E esse é o impacto, emocionalmente falando, do que aconteceu. É inacreditável conversar com as pessoas. what has happened, it's unbelievable. You look to talk with the people. I won't say little things. Bom, eu não chamaria isso de coisinhas. São incidentes como esse que mudam completamente o tecido da guerra. E você nem percebe, não entende o quanto isso se torna sério na relação que você pode ter durante a guerra com o inimigo e depois da guerra também. Às vezes leva séculos para esse tipo de coisa ser esquecido, e isso fica na cabeça das pessoas por muito tempo. Não tanto para os americanos. Os americanos não guardam nada por mais de 10 anos ou 10 minutos. Mas outros povos guardam. Guardam sim. Tem gente no Vietnã que ainda sente algo em relação ao que a gente fez lá. E tenho certeza de que há pessoas no Afeganistão e em outros lugares, como a Somália, que também sentem o mesmo. Líbia. Meu Deus, o histórico desde o 11 de setembro é simplesmente impressionante. A gente teve mais dias de guerra ativa desde o começo do século XXI do que em todo o período do início ao fim do século XX. Fizemos uma análise, calculamos tudo, dias e horas de guerra, países envolvidos e os danos causados, mortos em combate, feridos e por aí vai. E ainda tem as sanções por cima disso. O estudo mostra 38 milhões de pessoas mortas pelas nossas sanções desde o início do século, metade delas mulheres e crianças. Não tem sido um período glorioso. E isso é um exemplo disso, assim como tudo o que acontece em Gaza. É sim. Muito obrigada, Larry e Coronel Wilkerson, por estarem com a gente hoje. For being with us today. É. A gente tá aqui para encerrar a semana num clima mais animado. Note. Sorry about that. Desculpa por isso. Você vai pra praia, né, Nima? Right, Nima? Não tem praia. No beach. Sem praia, não. Tem um lago ou alguma coisa por aí. Lake or something around there. Guys, you have to É, você tem que ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro ou algum lugar assim. É, mas aqui a gente não tem isso. we don't have it. Don't you have a Vocês não têm um lago grande aí por perto, ou alguma coisa assim, onde dê pra nadar ou acampar? No, we have Não, a gente tem cachoeiras. Muitas cachoeiras. Lindas. Altos, bem grandes mesmo? big. Grunge também. Big. Yeah, you don't want to go over the waterfall. É, você não quer cair da cachoeira, ficar embaixo, tudo bem, mas não vá por cima. Isso exatamente, eu nunca faço isso. Dica importante de segurança, é isso. Tá bom, a gente se vê na segunda, obrigado, até logo. Tá bom, tchau, tchau. Okay. Bye bye. Bye-bye.